Você já parou para pensar se está vivendo a sua vida de maneira plena? Você já parou para se perguntar se é tudo isso mesmo ou se você poderia estar melhor ainda? No Vida e Saúde de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os 8 remédios naturais ou os 8 recursos naturais dados por Deus para que você tenha uma vida melhor, tenha mais vida e saúde. A proposta do Vida e Saúde é sempre passar informações, dicas, receitas, dicas práticas de como você pode adaptar a sua vida para melhorar o seu estilo de vida. E esse é um desafio que vai se tornar cada vez mais urgente, porque a modernidade, a tecnologia trouxe muitas facilidades, mas ao mesmo tempo a gente acabou deixando de cuidar, de tomar certos cuidados que estão afetando, que estão transformando a nossa saúde diretamente. Eu falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço gostoso, dá para mostrar aí, olha que lindo. Eu tenho aqui comigo os 2 amigos, 2 parceiros que trabalham no Cevisa, no Centro de Vida Saudável, a doutora Daniela Cano, o doutor Luiz Fernando Sela, são médicos casados e estão aqui para nos ajudar a entender o que são esses 8 recursos naturais, por que a gente chama esses recursos também de remédios e o que esses remédios podem fazer na sua vida. Você que já conhece um pouquinho, fica com a gente para quem sabe aprender um pouquinho mais, e você que não está entendendo nada disso, presta bastante atenção, porque isso pode mudar a sua vida, mudar o jeito que você enxerga as coisas, o jeito que você prioriza as coisas na sua vida. Queria perguntar para a doutora Daniela, quais são os 8 remédios naturais e se a gente pode, por que a gente chama esses remédios de remédios? Então, a gente vê esses 8 remédios como a luz solar, o sol, o ar puro, a temperança, né, o equilíbrio para usar as coisas, mesmo que saudáveis, a boa alimentação, o exercício físico, um bom sono, né, e a confiança em Deus. E o uso abundante da água também. Agora é interessante a gente falar que o ar puro é um remédio, que a confiança em Deus é um remédio, que a luz solar é um remédio. Porque quando a gente pensa em remédio, a gente pensa em alguma coisa que vai corrigir algum problema, algum erro. E parece que a gente subestima o poder desses agentes naturais e eu diria, a gente até deixa de fazer uso desses remédios. O que isso tem causado, Dr. Luiz? A maior parte das doenças que nós enfrentamos hoje, que nós chamamos de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças do coração e até mesmo câncer, são doenças muito relacionadas ao estilo de vida inadequado. E já foi provado em muitas pesquisas que as pessoas que colocam em prática o estilo de vida que contém esses remédios que a Daniela falou, elas vivem mais, até 10 anos a mais do que a população em geral, e elas podem ter uma qualidade de vida até 30 anos mais jovens, ou seja, ela pode ter 70 anos, mas se sentir como se tivesse 40. Então o simples fato de você colocar isso em prática serve para você como um bom remédio. Não apenas se sentir como se tivesse 40, mas assim, ter uma qualidade de vida, tá com o corpo mais íntegro, né? Poder desfrutar da vida e com qualidade nesse período da vida, né? Exatamente. Infelizmente hoje a gente busca a cura das doenças sempre no último remédio de ponta, nos exames mais modernos, nos métodos mais tecnológicos, quando na verdade o segredo está numa vida pautada em hábitos saudáveis, nas coisas simples, aquelas que a gente aprendeu e que fazia talvez quando criança, como comer direitinho, dormir mais cedo, fazer exercício e assim por diante. Agora, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, é muito raro a gente ver médicos e jovens como vocês que saíram há não tanto tempo da cadeira da faculdade, que sabem que a tecnologia, que a ciência está cada vez mais descobrindo coisas interessantes, acreditar que esses recursos aparentemente tão simples realmente causem transformação. Com a experiência que você tem aqui, Dani, eu sei que você já trabalhou aqui na Clínica Adventista, agora você está lá na frente do Centro de Vida Saudável. Com a experiência das pessoas que você já atendeu, como é as pessoas descobrirem que a luz solar ela realmente traz o benefício do seu potencial? Como o Luiz estava falando, as doenças que a gente chama de crônicas não transmissíveis, que é a diabetes, a pressão alta, a depressão, obesidade, elas têm muito a ver com o estilo de vida hoje.
das pessoas. Elas não tomam sol mais porque acham que o sol vai dar câncer de pele por causa daquele boom que deu na década de 80. Mas se você tomar de 10 a 15 minutos por dia, 4 vezes por semana, você não vai ter problema de câncer de pele, né? Lembrando que tem que ser numa área que esteja sem bloqueador, tudo. E além disso, o sol ajuda não só a transformação do colesterol em vitamina D. Se você não toma sol, você tem falta de vitamina D e acaba dando problema então na absorção do cálcio, porque a vitamina D é necessária, né, para que o cálcio seja absorvido no osso. E além de, por exemplo, doenças como a depressão. A pessoa que não toma muito sol ou mora em países, naqueles países nórdicos que tem sol 3 meses por ano, tudo, elas têm muito mais chance de ter depressão, né, além dos problemas de sono também. Agora, doutor Luiz Fernando, você não acha que as pessoas entram no consultório, tudo bem que vocês trabalham num ambiente que já tem um estereótipo, né, de ser um centro de vida saudável, de coisas naturais, então as pessoas que estão lá, elas estão um pouquinho mais abertas ao tratamento natural, mas quando você olha para um paciente que está com problema, que está reclamando de um monte de coisas e você fala, olha, você precisa descansar, você precisa de luz solar, você precisa de confiar em Deus, como que esse paciente olha para você e fala assim, não, mas eu estou esperando um remédio, eu quero alguma coisa que resolva rapidinho. As pessoas estão mais dependentes dos remédios, elas querem remédios que façam milagre? Então, de maneira geral, as pessoas hoje, quando vão ao médico, elas esperam uma medicação, né? Inclusive, tem até um dito popular que o melhor médico é aquele que receita o remédio mais caro, né? Aquele que cobra a consulta mais cara. Então, as pessoas estão buscando... É uma crença popular isso. Quanto mais cara é a consulta, quanto mais caro é o remédio, melhor é o tratamento. Quando, na verdade, muitas vezes a solução do problema estaria uma coisa muito simples, né? Como um desses remédios que nós estamos falando. Nós já atendemos, por exemplo, pacientes com infecção urinária crônica, né? Uma cistite que não cura, que tomavam antibióticos há 1, 2, 3 anos, inclusive diariamente, para tentar controlar. E depois de uma orientação de consultório para que beba mais água, para urinar mais e não permitir o crescimento das bactérias, uma boa alimentação, tomar o sol, como a Daniela falou, fazer atividade física, a imunidade melhorou e as pessoas deixaram de ter essa infecção urinária crônica com remédios muito mais simples do que antibióticos caríssimos, mas que tiveram um efeito muito, muito melhor. Então, nós precisamos, como sociedade, como pessoas, crer um pouquinho mais na nossa responsabilidade em relação à nossa saúde. A saúde não está só na farmácia, no remédio, no médico, mas naquilo que a gente faz no dia a dia, né? Se alimentar bem, fazer exercício, dormir, ao ar puro, tudo isso é um remédio para o nosso corpo. E a gente tem que acreditar um pouquinho mais nisso e entender que nós somos responsáveis pela nossa saúde. Agora, Luiz Fernando, você recebe algum paciente que fala assim, olha, doutor, eu tô com diabetes, mas assim, eu me alimento direitinho, mas ela não baixa, eu não consigo controlar. Por quê? Você acha que tem a ver, por exemplo, o remédio natural, ele precisa ser usado em conjunto com outros? Porque quando você prescreve uma medicação para diabetes, por exemplo, normalmente ele vai atuar no diabetes e provavelmente vai ter um efeito colateral. Sim. Então, isso parte, essa questão de, eu estou com diabetes, mas eu me alimento direitinho, parte de uma compreensão errada da doença. Diabetes não tem a ver só com comida, só com açúcar, por exemplo. Tem a ver com excesso de peso, com falta de exercício, com falta de sono. É sabido hoje que pessoas que dormem pouco, elas têm uma desregulação hormonal no metabolismo da insulina e elas têm mais fome, no outro dia acordam com a glicose mais alta. Diabetes tem a ver com estresse, tem a ver com uma ansiedade, tem a ver com outros fatores, né? Então, realmente, tem pessoas até que são muito cautelosas em relação à alimentação e não percebem uma melhora significativa no diabetes, mas pode ser que elas estejam esquecendo de outros remédios. Por exemplo, o músculo, ele é um reservatório muito importante de glicose no nosso corpo, na forma de glicogênio. Então, se a pessoa não se exercita e ela tem uma perda de massa muscular, quando ela vai ingerir um alimento que tem glicose, ela não tem onde armazenar. E aí a glicose começa a sobrar na circulação. Então, já é científico hoje que pessoas que são diabéticas e começam a fazer musculação, aumentar a massa muscular, elas têm um controle melhor. Então, não é só questão de comida, é questão de sono, de estresse,
questão de exercício, a questão de vitamina D, tudo isso que a gente está falando. O estilo de vida é um conjunto, não são coisas isoladas. Os 8 remédios naturais podem ser, podem ser usados isoladamente? Você acha que vai surtir um grande efeito, uma grande transformação? Ou precisa ser o conjunto, doutora? Então, sempre que a gente vai entender que o processo de doença é um esforço que o seu organismo está fazendo para te libertar de condições de transgressão da lei física natural, e você está tentando mudar, não dá para mudar os 8 de uma vez. Por exemplo, às vezes você mora numa cidade como São Paulo, que o ar é poluído. Sim. Né? E só o fator poluição, ele afeta muitos órgãos, inclusive aumenta o risco de diabetes tipo 2, que ninguém, né, fala sobre isso. Verdade. E, inclusive doenças do coração. E recentemente estão se descobrindo também, num estudo recente que foi feito aqui em São Paulo, que quanto mais poluído o lugar que você mora, maior risco de câncer de tireoide. Né? E eles estão tentando associar que tipo de material tem no ar poluído que acaba afetando inclusive a tireoide. Então fica difícil de você assim, vou fazer os 8 de uma vez. Mas se você começa, por exemplo, com água, não é? A água é uma coisa que todo mundo tem abundância, nós estamos num país riquíssimo. Felizmente, né? Felizmente. Nós já fomos para a África uma vez, num país chamado Cabo Verde, que há 9 meses não chovia. Então existe uma dificuldade maior de se obter água em abundância, mas no Brasil a gente não tem essa dificuldade. Né? Então só de substituindo sucos e refrigerantes por água, você já vai estar hidratando seu corpo, as suas células vão funcionar melhor, o metabolismo funciona melhor. Mas é importante ter uma meta, né? De repente a gente escrever mesmo os 8 itens, ver qual que é a prioridade e aí começar a mudar. Quantos mais ou menos você acha que tem sido bem sucedido? 2 de cada vez, 3 de cada vez? Então o ser humano, é importante quando você vai fazer a mudança, você focar num ou 2 pontos por vez. Você vai focar naquilo e vai não ficar criando promessas. Eu prometo que segunda-feira eu começo a fazer minha dieta. Porque quando você faz promessa e você não consegue cumprir, você começa a se frustrar e aquilo se torna um fardo para você. Então a gente sempre orienta, né? Uma dica que eu dou muito assim, que eu acho muito gostosa de mudar, é tomar um bom café da manhã. Porque tomando um bom café da manhã, você vai evitar de ficar beliscando entre as refeições, seu metabolismo funciona melhor, melhora sua capacidade intelectual, né? Para perder peso, controle de glicemia, é super bacana. E você sente bem menos fome na janta. Tomar né? café da manhã ajuda a perder peso? Um bom café da manhã, certeza. Incluindo frutas, cereais integrais. Olha só, boas novas para você. Não só ajuda a perder, como ajuda a manter. Pessoas que não tomam bom café da manhã, elas começam o dia com um tanque vazio, digamos assim. Uhum. Então elas passam o dia com mais fome, elas tendem a querer beliscar, querer comer um pouco mais, né? E às vezes acabam chegando à noite com muita fome e aí fazem um jantar em excesso e acabam engordando. E aí depois não sente vontade de tomar um café da manhã no dia seguinte. Aí um bom café da manhã ele acaba suprindo as suas necessidades energéticas, te deixa com menos fome, menos ansiedade ao longo do dia e à noite você acaba comendo menos e isso favorece a perda e a manutenção do peso. As células funcionam mais otimizadas, né, com mais energia durante o dia, que é quando você precisa de energia. À noite você não precisa comer muito. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você continua entendendo um pouquinho mais do poder dos 8 recursos naturais dados por Deus para você, para que você mude de vida. Daqui a pouquinho no Vida e Saúde. É isso aí, Vida e Saúde já voltou. Eu tenho para você aqui uma dica de leitura muito legal e tudo a ver com o programa de hoje. Os 8 remédios de Deus para você. Esse livro você pode comprar ele pelo site cpb.com.br ou pelo 0800 979 0606 e aqui você encontra assim um manual bem específico aqui de cada um dos 8 remédios naturais dados por Deus para que você tenha mais saúde. Agora é o seguinte, eu queria saber, doutor, como que a gente estipulou, quem estipulou esses 8 remédios naturais? Olha, Quem inventou isso? Foi realmente Deus, como você falou, né? Por isso são chamados remédios de Deus. Se você lê o relato bíblico com bastante atenção, os primeiros 3 capítulos de Gênesis, você vê os remédios de Deus ali. Quando Deus criou o mundo e criou depois o homem, ele colocou o homem num ambiente que tinha os 8 remédios. Então o homem tinha uma alimentação vegetariana, no Gênesis 1 fala que tinha que comer
as árvores que dão fruto, enfim. Ele foi colocado no Jardim do Éden para cultivar o jardim, ou seja, ele mexia com a terra. Trabalhar. No Jardim do Éden passava um rio que tinha água pura. O sol também foi criado por Deus ali. O ar era puro. O ser humano também tinha o dia para trabalhar e à noite ele repousava. Ele não tinha internet, energia elétrica para ficar conectado à noite. E faltavam duas coisas, a temperança e a confiança em Deus. Deus havia falado para o homem que nem tudo ele deveria comer ali. Existia um fruto do bem e do mal que ele não deveria comer. Então ele deveria evitar o que era mal e deveria confiar em Deus, de que realmente a vontade de Deus para ele era melhor. Então, os 8 remédios de Deus foram o plano que Deus fez para manter a saúde do homem recém-criado. Só que hoje, depois de 6.000 anos dessa história de pecado que nós vivemos, nós nos distanciamos demais desse plano original. E por isso que também enfrentamos hoje muitas e muitas doenças. Problemas, né? Agora, doutora, você não acha que assim... Tem gente pensando, né? É utopia. Como que alguém vai viver todos esses passos certinho? Existem pessoas que conseguem colocar todos os 8 remédios naturais dados por Deus. Eu sei que vocês vivem uma vida bastante agitada, mas vocês são um exemplo de pessoas que conseguem administrar os 8 remédios na prática. Quem mais consegue fazer isso? Então, já foi feita uma pesquisa com um grupo lá na Califórnia, uma cidade chamada Loma Linda. E é um grupo, na verdade, de adventistas, né? Que estudando esse grupo, assim, muito longevo, né, tá entre os 3 grupos que mais vivem no planeta, começaram a ver que esse grupo tinha em comum a vivência desses 8 remédios. Comiam uma dieta vegetariana, mais saudável, bem balanceada, exercício físico, pessoas que têm fé em Deus e na palavra dele, pessoas que estão realmente buscando viver no campo, né, e tendo uma vida mais saudável. E descobriu-se que eles vivem em média 7 a 10 anos a mais do que a população californiana normal, né? Então eles são bem mais longevos e bem mais felizes também, né? Olha só, e tem pesquisa sendo feita aqui no Brasil também. A gente já sabe que tem gente pesquisando o estilo de vida das pessoas para tentar comparar. E agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. É fácil? É fácil lembrar de beber água na hora certa? É fácil desligar o celular na hora que é para desligar, para desconectar, para conversar, para interagir, para descansar? É fácil? Eu não digo que é fácil, mas eu digo que é possível. A gente tem que tomar uma decisão, né? Colocar em prática esses remédios exige sim uma decisão, um foco, um certo esforço, é uma prioridade. Se você coloca o trabalho, a carreira, essas coisas como prioridade, dificilmente você vai conseguir dormir cedo, você vai conseguir ter uma vida saudável. Agora, quando você coloca a saúde como uma das maiores prioridades, claro, abaixo de Deus na sua vida, você começa a dar importância a isso. Então você consegue separar um momento para exercício físico, planejar a sua semana de forma que você consiga dormir mais cedo. Você consegue, ao ir ao supermercado, escolher alimentos que são mais saudáveis, né? E aí você desenvolve o hábito, por exemplo, de ter uma garrafinha d'água onde você vai. Cria estratégias, de repente, claro, se você coloca isso como uma prioridade, você passa a pensar nisso. Como que eu vou fazer amanhã para fazer exercício se eu tenho isso para fazer? Então você começa a se planejar para conseguir viver de forma saudável. Sem fazer essa reflexão, esse planejamento, dedicando, por exemplo, ao exercício o tempo que sobra do dia, a gente não consegue, porque tempo nunca sobra, né, Teru? Nunca sobra. E quando você vai repetindo, né, aquela atitude, por exemplo, vou pegar uma água, no começo você vai criando uma conexão mesmo neuronal, assim, a nível de cérebro, para mudar o seu estilo de vida. E depois aquilo se torna um hábito. Pela repetição, automático. Vai ficar automático. Assim como a gente aprende a dirigir, aprende a escrever. Olha, então, boas novas para você. Tem que forçar um pouquinho no começo, mas não desanima não, porque depois vai ficando mais natural, mas vai fazer parte da sua vida. Automático. É o seguinte, eu acho que uma das coisas mais fantásticas a respeito desses 8 recursos naturais é o fato deles serem acessíveis. O Dr. Luiz Fernando e a doutora Daniela eles fazem feira de saúde por todo o Brasil, são missionários também, já fizeram essas Expo Saúde na África, em Tóquio, e eu imagino assim que vocês têm assim experiências maravilhosas para contar.
dá pra gente dizer que tanto o pessoal lá da África, que tem muita gente assistindo a gente, quero até mandar um abraço para os nossos telespectadores africanos, como o pessoal lá do Japão, eles têm a mesma necessidade? Porque vocês levam os 8 remédios para lá e levam os 8 remédios para cá? Todo mundo precisa deles? Então, quanto você paga, Teru, por mês de conta de luz solar? Quanto a gente paga para respirar o ar? Quanto a gente paga? São coisas muito baratas, né? É isso que eu acho muito lindo. Essa medicina de Deus, entre aspas, vamos chamar assim, ela é muito acessível. Então nós fomos à África e fizemos feiras de saúde em praças públicas. E em 10 dias de feiras atendemos 2.000 pessoas. E todas elas tinham acesso a fazer atividade física. Talvez não tinham acesso a uma academia de ponta, mas para fazer uma caminhada elas podiam fazer. Elas tinham acesso a frutas, a algumas verduras, arroz, feijão. Talvez não tinham acesso a frutas mais refinadas ou a coisas mais... uma variedade tão grande, castanhas de todos os tipos, mas elas tinham acesso a alguma coisa, né? O sol é o que não faltava. E assim no Japão também, né? No Japão as pessoas tinham muito mais condições ainda econômicas, inclusive de comprar alimentos diferentes. Mas às vezes não estavam fazendo uso. Não faziam uso. Agora, o mais interessante é que nós já trabalhamos em favelas, trabalhamos na África, no Japão, nos Estados Unidos, aqui na clínica que atende um público diferenciado também. E esse tipo de remédio é acessível a todas as pessoas. Interessante que assim, o remédio de Deus não está só no mangostina, aquela fruta difícil de encontrar, que só 1% da população vai ter acesso. Ele está na banana também. Dá para encontrar na banana, dá para substituir por outras, isso é maravilhoso, né? Agora, o último remédio que eu acho que vocês têm apresentado para as pessoas e muitas às vezes ficam surpresas. Tem gente que faz exercício físico, que dorme no horário, que se alimenta direitinho, que faz tudo, menos, mas não está em paz. A confiança em Deus, ela é essencial. Por quê, Dani? Fala pra gente. Fala da experiência que você tem visto aqui com as pessoas. A gente vê que quando as pessoas têm fé em Deus e começam a estudar a Bíblia, começam a entender o caráter de Deus, o sacrifício que Jesus fez por ela, o perdão, porque muitas pessoas têm dificuldade de perdoar o outro, inclusive de se perdoar. E isso começa a acarretar numa culpa. E essa culpa acaba dando ansiedade, vira angústia, pode virar depressão e outras doenças também do corpo, né? Além da doença mental. Então, quando ela começa a confiar em Deus através da oração, e isso também, no começo, para quem nunca teve esse contato com Deus, igual eu na minha vida, né? Eu não vim de uma família cristã. Então, eu fui desenvolvendo, aprendendo. E aí você vai vendo circunstâncias na sua vida que você vê que é a mão de Deus mesmo operando quando você está indo no sentido de realmente procurá-lo, na hora que você precisa arrumar um emprego, por exemplo. Não, eu vou orar para ver o que Deus tem para mim. Né? E às vezes fecha uma porta daqui, outra dali, a gente fica chateado, mas quando você está em oração, conversando com Deus, você sabe que fechou aquela porta porque tem outra, aquilo não seria o melhor para você. E depois que você passa por todo aquele turbilhão de problemas e você vê que realmente Deus tinha um outro plano para você, você vê que aquele plano era o melhor. Porque Ele já está vendo o fim desde o princípio e muitas vezes a gente não confia. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, porque a gente acha que do jeito que a sociedade cobra da gente e acaba se dando, assim, se decepcionando às vezes, numa circunstância que não esperava. Né? Por então exemplo, confiar em Deus vale a pena. Vale a pena, as pessoas sempre. Que confiam, Teru, elas são mais equilibradas, mais tranquilas, mais serenas, menos ansiosas. Não que elas não tenham problemas, mas elas passam pelos problemas de uma forma muito mais tranquila, porque elas têm aonde se segurar, elas têm uma confiança, uma esperança, né? E a confiança em Deus também, ela influencia no fato de você crer que os outros 7 remédios vão funcionar para você. Então, quando você confia que o exercício vai fazer bem para você, quando você confia que uma alimentação saudável vai te beneficiar, você também está confiando no Deus que criou esses remédios e aí tem tudo a ver, né? Aí a cura tem possibilidade Exatamente. De acontecer, né? Gente, queridos, muito obrigado. Nosso tempo já acabou. Passou muito rápido, né? Verdade. E quando a gente fala de coisas boas e de possibilidades e de cura, realmente o nosso coração arde, a nossa esperança se acende. Eu espero que você, que de repente tem vivido uma vida não tão certinha assim, que não tem desfrutado de boa saúde, possa parar um pouquinho agora para pensar o que é realmente importante para você. E não se esquece que na Bíblia diz que Deus tem planos de paz para você. Ele tem planos de uma vida melhor para você. Então por que não começar a viver agora essa vida melhor?
E os passos que você for dar daqui para frente, que eles sejam passos de segurança. A gente tem aqui o nosso site, o nosso blog está à disposição para você. O nosso programa está a seu serviço. E essas pessoas maravilhosas que dedicam a vida delas para ajudar pessoas como você a viver melhor, a maior motivação é que você realmente possa sair desse momento talvez de culpa, de depressão e de sedentarismo, de alimentação errada, e possa experimentar uma vida mais plena, uma vida mais ampla, uma vida que Cristo escolheu para você. Vida e Saúde vai ficando por aqui. A gente se encontra até o próximo programa às 4h30 da tarde. Tchau!